Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Primeira coisa de tudo, quero saber se vocês estão vendo a gente bem, se vocês estão ouvindo a gente bem. Deixem um recado para a gente aqui no chat, tá? Estou aguardando o Gabriel entrar. Enquanto isso, eu já vou fazendo uma introdução, tá? Primeiramente, novamente, boa noite. Gratidão enorme por nos deixar entrar na casa de vocês, na intimidade de vocês e por vocês estarem aqui conosco também. Estou vendo muita gente de tudo quanto é lugar do Brasil, Vera de Porto Alegre, Eliane do Recife, Cláudia do Rio de Janeiro, olha, Marcos de Natal, Cássia de Limeira, Conceição Trucon está com a gente também, Veniane de Brasília, Veniane, enfim, muito legal. Pessoal, então gratidão, tá, pela presença de vocês. Também quero agradecer a presença da time, claro, pela pesquisa toda que ela fez, pelas 30 palestras que ela assistiu do FAT Summit e traduziu toda essa informação em inglês para trazer aqui digerido para a gente, tá? Eu estou aqui com vocês também como aluno, como espectador, quero aprender muito com eles hoje. Hoje a gente vai a gente vai fazer uma aula mais prática, tá? Responder perguntas que não foram respondidas na aula passada. Bem-vindo, Gabriel. Oi, Gabriel, boa noite. Boa noite. Enfim, na aula passada a gente fez uma aula mais teórica, né? Quem acompanha o nosso trabalho já sabe disso, que a gente sempre faz uma parte assim teórica, uma parte conceitual e depois uma parte prática, até porque assim a gente achou importante, principalmente na aula passada, deixar muito claro mesmo qual é a importância, qual é o papel e a importância das gorduras na nossa saúde, entendeu? Para hoje a gente cair dentro mesmo na parte prática. Gabriel, já chega, vamos com tudo, já chega dando um alô aí. Você consegue fazer em 2, 3 frases um pequeno resumo da importância das gorduras para a saúde? Quais são os sistemas que ela atua, que ela é importante? Sim, as gorduras, né, são essenciais na produção de hormônios. A gente falou também em proteção, né, proteção dos órgãos, acolchoamento de extremidades, produção do colesterol, funcionamento cerebral. Então, elas são reguladores de todo o nosso metabolismo, né? Além da função energética, obviamente, que é a mais falada. Maravilha. Então, esse é um pequeno resumo da aula passada. Na aula passada nós falamos um pouco também da história, principalmente o pessoal do FAT Summit foi buscar as origens desse mal-entendido que dura aí o quê, Gabriel? Uns 30, 40 anos? Facilmente, é isso aí mesmo. Então a gente foi buscar as origens dessa história, tá? Para a gente desfazer esse mito de que gordura faz mal. Não são todas, há gorduras e gorduras, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Algumas fazem mal, outras não, enfim. Vamos entrar nessa parte. Eu queria só dar mais um recado. Semana que vem, a gente vai criar acesso para todo mundo que assistiu a aula 1 ou a aula 2, e a gente vai liberar as 2 aulas, tá? Então a gente vai criar acesso no nosso portal. Lá vão estar as 2 gravações das 2 aulas, e não tem prazo. Você vai ter esse acesso, você vai poder assistir aí por tempo indeterminado, por anos, enfim. Enquanto a gente estiver aqui da Belivert, você tem acesso a essas aulas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Outra coisa, pessoal. Na aula passada, eu vi, como esse é um tema muito importante, muita gente fica ansiosa com muitas perguntas. É normal ter muitas perguntas, mas vamos combinar o seguinte: guarda as perguntas, que a gente vai fazer aqui 40 minutos, no máximo 1 hora de conteúdo, tentar responder o máximo de coisas que a gente já tem planejado aqui, e depois a gente abre para as perguntas. A gente vai responder algumas perguntas hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Sem mais demora, vamos nessa. Lembrando que a gente está trazendo um recorte nutricional. Tanto o nutricionista Gabriel de Carvalho traz um recorte da nutrição funcional, quanto o FAT Summit adotou esse recorte também, tá? Então a gente está falando estritamente do ponto de vista nutricional, sem levar em consideração outros fatores que cruzam a questão da alimentação, tá? E da escolha alimentar. Pessoal, é isso, vamos nessa. Gabriel, cara, para o leigo mesmo, eu não entendo nada de gordura. Conta para mim quais são os tipos de gordura que existem. Então, essa divisão das gorduras é uma divisão química, né? É a gordura que a gente chama saturada e a insaturada. A insaturada, ela pode ser poli ou monoinsaturada. Mas o que é isso? A gordura saturada, isso é uma questão da estrutura química, tá? A gordura saturada é uma gordura que não tem
ligações duplas. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. E insaturada é quando ela tem ligações duplas. Eu vou mostrar para vocês aqui isso aqui, ó. Vê se vocês conseguem enxergar aqui na tela. Isso aqui. Ó, eu botei um C, uma linha, um C e uma linha, um C. O que é isso aqui? São 3 carbonos ligados por uma ligação saturada, que a gente chama. Então, vejam que é uma classificação completamente química. Para o leigo é complicado. Agora eu vou botar 2 risquinhos aqui, ó. Quando a gente põe 2 risquinhos, essa é uma ligação insaturada. Se em toda a molécula tiver só uma, ela é mono. Se em toda a molécula tiver 2, 3, 4 ou 5, ela é poli. Por que eu estou explicando isso? Porque quando você pegar o rótulo, vai estar escrito isso. Gordura saturada e poliinsaturada é monoinsaturada. Então, é uma classificação química. Qual que é a diferença? A gordura saturada é a gordura, basicamente, que o nosso corpo consegue produzir, que todos os mamíferos conseguem produzir. Então, digamos assim, que ela é menos, ela não é essencial, porque a gente produz o que a gente precisa. A gordura saturada, ok? Alguns tipos de monoinsaturada a gente também produz, mas as poliinsaturadas a gente não consegue produzir. Então, a gente depende do consumo dos vegetais para ter isso. Ou dos animais que consomem vegetais. Por exemplo, os peixes, eles consomem algas e aí eles têm gordura poliinsaturada, ok? Ou outros animais que consomem pasto, eles consomem uma gordura poliinsaturada e acumulam na sua carne. Então, são as diferentes formas de consumir uma gordura poliinsaturada. Deu para entender? Deu para entender. A gente já vai pegar quais são os impactos práticos para a gente dessa classificação química. Mas antes eu gostaria de te perguntar sobre a terminologia, né? Trans e hidrogenada. Que gorduras são essas? Gordura trans e gordura hidrogenada? Tem alguma relação com saturada e insaturada? Ou... Sim, isso é uma outra coisa da química, tá? A gordura natural, ela é cis. E a gordura feita pelo homem alterada, ela é trans. Então, eu estou olhando aqui para baixo, que eu vou fazer um outro desenho, tá? Legal. Esse desenho é bom porque ele ilustra de forma bem clara isso que eu estou dizendo. Então, olha só. Acima na minha imagem, vocês conseguem ver? Agora sim. Tem 2 Czinhos em linha reta e um outro Czinho para cima, né? Com a ligação dupla. Aqui embaixo, os 3 Cs, são 3 carbonos, estão em linha reta. Apesar de ter a liga dupla, tá enxergando? Uhum. Embaixo é a gordura trans. Esse de cima é a gordura cis. Qual que é a diferença? Quando faz aquela curvinha, lá na membrana da nossa célula, lá dentro da nossa célula, aquilo se comporta de forma diferente, está curvado. Então, deixa a membrana mais fluida, mais solta, mais macia, mais mole. Imagina que nós todos estamos encostados, várias pessoas, 5, 10 pessoas encostadinhas, todas retinhas, com os braços do lado do corpo. Num espaço de 5 metros, tu consegue botar 10 pessoas. Agora, se as pessoas começam a abrir os seus braços, ou ficarem tortas assim de lado, já não põe mais aquelas 10 pessoas, começa a ficar uns espaços no meio entre elas, né? É exatamente o que acontece com a gordura cis, ela é tortinha, então ficam mais espaços. Então, a membrana da célula fica mais fluida. E isso faz a membrana funcionar melhor. Então, as nossas células funcionam melhor quando a membrana está mais macia, mais fluida, com a gordura cis. Elas funcionam mal quando elas estão entupidas de gordura trans. Elas ficam endurecidas. Tá? Entendi. Mais ou menos isso aí. Tá, então, bom, em suma, gordura trans é para ser evitada. A gente pode ver lá na Exatamente. Que é a mesma coisa que gordura hidrogenada. Ah, entendi. Quando essa gordura ela é hidrogenada quimicamente no laboratório, na indústria, se transforma o óleo insaturado numa gordura trans. Veja que ela continua insaturada, a liga dupla continua ali. Só que em vez de ser curvadinha, ela fica reta. E aí ela deixa de ser cis, passa para ser trans. E aí a gordura fica, para a indústria, mais interessante, porque o alimento não fica com aparência de gorduroso. Quando você pega, não escorre gordura na sua mão,
na prateleira do supermercado dura mais tempo, não estraga tão rápido, o sabor não fica com o sabor de ranço. Então foi uma coisa que a indústria desenvolveu para melhorar o tempo de prateleira e a característica do produto na boca, na mão do cliente. Atrás. Isso. Tem uma coisa interessante que eu pesquisei. Qual é a quantidade aceitável do consumo de gordura trans? E eu descobri que a Anvisa, apesar que diz que não tem uma quantidade recomendada, o seguro, mas determinou 2 gramas por dia, no máximo, porque está tão comum nos alimentos industrializados que tinha que estabelecer uma quantidade. Mas é melhor sempre evitar o consumo de qualquer jeito dessa gordura trans, certo? Perfeito. Legal, time. Em termos práticos, então, Gabriel, primeiro, bom, gordura saturada, se a gente produz, eu acredito que fontes externas de gordura saturada também sejam saudáveis. Está correto o raciocínio? Sim, elas são saudáveis. Para a maioria das pessoas, elas não geram problema. Algumas pessoas podem ficar mais inflamadas se comerem demais, tá? Mas isso é uma exceção. A maioria não tem grandes problemas, tá? A questão é a quantidade total e os equilíbrios que a gente vai falar um pouco depois. Ok. E gordura insaturada, eu posso dizer que ela é saudável, que ela não é saudável, ou há casos em que ela é e em que ela não é? Pois é, tudo isso aí, a questão da gordura nesse aspecto é um problema. Por quê? Porque a gordura insaturada é a gordura que, quando é aquecida, ela se transforma numa gordura ruim. A gordura saturada é a gordura que, quando aquecida, não se transforma em nada ruim. Então, quando a gente pensa em termos de aquecimento, a gordura saturada é mais interessante, tá, do que a insaturada. A insaturada são os óleos vegetais. O óleo de soja, de milho, de girassol, de canola, de arroz, de algodão, de oliva, de arroz, tudo que se imagina de óleos vegetais líquidos, elas são insaturadas, ou mono ou poli. As gorduras saturadas são aquelas que ficam sólidas à temperatura ambiente, ou quase sempre sólidas, como a gordura de coco, como o óleo de palma, a gordura de palma, ou como a banha de porco, ou a gordura das carnes, que você pode ter uma carne fora da geladeira e a gordura continua sólida, né? Então, a gordura saturada, ela não se altera muito com o calor, se altera também, mas não tanto quanto a poliinsaturada. Ela precisa de mais calor, ela resiste mais ao calor. Bom, então, na hora de cozinhar, a saturada é melhor. Mas eu diria que ela é menos pior. Na verdade, uma dica prática é que a gente tem que cozinhar com a menor quantidade de gordura possível. Porque nenhuma gordura foi feita para ser aquecida. Toda gordura piora. Gordura é bom comer a baixa temperatura, crua, virgem, extra virgem. Isso é o ideal. Quando a gente começa a cozinhar, ela começa a oxidar, a rancificar, a hidrogenar, acontecer um monte de coisa ruim, quebrar as moléculas. E aí ela passa a ser tóxica. Legal. Então, a gente fez uma lista aqui também, né, das boas fontes. Deixa eu achar ela aqui. Que a gente... Aqui, ó. Quer falar, Tim? Quais são as boas fontes que a gente pesquisou? Sim, a gente juntou essas fontes e, em primeiro lugar, eu coloquei leite materno, porque a gente já falou que leite materno, de todas as espécies de mamíferos, contém gordura, é essencial para os recém-nascidos. E aí a gente colocou nessa lista todas as sementes. No leite materno, Tim, deixa eu só salientar, em especial o colostro, que é o primeiro leite que a mãe oferece nos primeiros dias, tem muita gordura. É importante saber que esse desenvolvimento metabólico do ser humano começa com uma dose de gordura bem importante também. E eu tenho uma pergunta, porque a gente aprendeu que quando a gente juntamos gordura saturada e carboidratos ou açúcar, é uma combinação letal para a gente. Mas o leite materno não tem esses dois, por acaso? A quantidade de açúcar é muito pequena comparado ao que as pessoas fazem na alimentação delas. Ah, entendi. Porque pensei que, de repente, uma piada, uma ajuda da natureza para fazer com que a bebê queira comer, garantir a sobrevivência da espécie, mas então... Não, mas sim, mas de uma outra forma, quando a gente pega o leite de qualquer espécie, é uma mistura de carboidrato com gordura e com proteína. Primeiro porque é a única fonte alimentar que tem. Você tinha que jogar tudo
É essencial. Tem que ter tudo ali. Segundo lugar, porque ter carboidrato é fundamental para liberar insulina. E insulina é o principal hormônio de crescimento que nós temos. Então, para fazer o bebê crescer, insulina é fundamental. Então, tem que ter carboidrato com gordura. Se tu fizer uma dieta restrita em carboidrato, não cresce direito. Só que, quando a pessoa para de crescer na altura e ela continua com carboidrato e com insulina, ou ela cresce para os lados, ou crescem as células tumorais dela. Interessante. Entendeu? Então, uma coisa é tu tá nos teus primeiros anos de vida usando carboidrato com açúcar. Outra coisa é tu tá lá com 15 anos, ou com 20, ou com 30, ou com 50 anos de idade. Bom, a gente viu no filme a proporção entre gordura e carboidrato que é nociva, assim... 50%, 50%. Em determinados casos, é isso. É que não existe na natureza. No leite materno é 51% de gordura. Eu acredito que carboidrato seja muito, muito menos. Isso. Sim, é muito menos que tem a parte da proteína. Sim. Segue com a lista, Time, por favor. Então, temos sementes como linhaça, girassol, abóbora, gergelim, chia e os outros. Temos as castanhas, caju, pará, amendoim, amêndoa, pistache, pinhole, nozes, avelã, macadâmia, tudo que tem aqui no Brasil. Temos frutas, abacate, coco, azeitona. Temos o cacau, manteiga de cacau, que coloquei nessa lista. Coloquei tahine, que é muito usado, que é parte de gergelim. Tem as outras manteigas vegetais, que são muito populares. E coloquei as algas e óleo de peixe nessa lista, porque foi muito comentado, né, no Congresso americano que acompanhei, como suplemento para os vegetarianos e veganos. Depois eu vou querer perguntar mais isso ali como fonte de gorduras. Isso. Tá, fora os azeites, né? Que azeite. É para usar como tempero. Eu gosto bastante de citar a Conceição Trucon nessa hora. E óleos isolados, se achar necessário. Né? E a Conceição também fala que esses óleos isolados, tipo óleo de linhaça, tem um poder anti-inflamatório, então eles são usados em casos especiais para curar alguma coisa, mas não é para consumo indiscriminado, exatamente. Tá, maravilha. Bom, pessoal, vocês vão receber a gravação, vocês vão poder ver essa lista toda de novo, tá? Eu vou seguir adiante aqui. Vocês podem perceber também que a Time falou fontes vegetais. A gente já vai falar fontes animais, tá? Porque a gente também está querendo contemplar muitas pessoas que assistiram a primeira aula e perguntaram o que seriam as fontes para veganos e vegetarianos, tá? Mas a gente já fala sobre as fontes animais. Que gorduras evitar? A gente fez uma lista aqui também. Gabriel, você quer comentar um pouco ou a gente fala a lista aqui e conversa a partir disso? Não, fala a lista aí também. Gostei muito da lista da Time. A pesquisa dela foi boa. Então, você já mencionou os óleos vegetais. Quem são esses óleos vegetais? São canola, soja, milho, os óleos gerais que a gente usa na cozinha. Margarina, que é uma gordura super recomendada até hoje, mas que você vai explicar por que não é recomendado pra gente. Explica pra gente por que não pode margarina, Gabriel. Aí a gente segue com a lista. Cara, a margarina é uma gordura, foi feita a partir de óleos vegetais que foram hidrogenados, tá? Por isso que ela ficou sólida. Então, pegaram óleo de milho, de girassol, em geral de milho, que é o mais usado, ou de soja até, e eles fazem essa hidrogenação, daí ela fica sólida. Então, ela tem aquela gordura trans, grande quantidade na sua composição. Quanto mais dura, mais gordura trans. Tem esse processo novo, que é a interesterificação, que algumas empresas usam. Também é uma gordura estranha para o corpo não sabe o que fazer com isso. Então, também é uma gordura a ser evitada. Apesar de não ser hidrogenada, também há alguns estudos mostrando que o corpo não sabe o que fazer. Então, a resposta também não é boa. Altera a função das nossas membranas celulares, e dos receptores, dos hormônios, etc. Bom, então, margarina, né? É preferível manteiga, o ghee... Com certeza, com certeza.
Ou para os A veganos. melhor opção, eu sempre costumo indicar para os pacientes as manteigas veganas, né? Como o tahine ou as pastas feitas com amêndoas, com macadâmias, com nozes. São todas opções muito melhores. Ou usar o próprio azeite puro em cima, ou o próprio óleo de coco. A pessoa pega o óleo de coco, coloca na geladeira, ele fica durinho. Ela pode colocar alguns temperos dentro, se quiser mudar o sabor. Pode colocar canela, pode colocar pimenta, curry, cúrcuma e saborizar esse óleo de coco. Ou o próprio azeite de oliva também, né? O azeite, simplesmente. E saborizar e botar na geladeira, fica mais duro e se aproxima mais de uma margarina, digamos assim, né? Legal. Na prática, isso significa que a gente tem que reaprender a cozinhar, porque todo mundo, a maioria das pessoas que cozinham de forma tradicional, usam óleos vegetais e tal, então a gente agora, a partir de agora, sabendo que isso melhor evitar, vai precisar refazer as receitas, né? Usar menos gordura e não aquecer essas gorduras boas, menos óleos. Então vamos seguir aqui. Eu tenho uma pergunta, pesquisei, mas eu não consegui achar informação. Óleo de dendê, que é tão popular na Bahia e Norte, exatamente, é um sabor super típico. Qual é o uso adequado desse óleo? Então, o óleo de dendê, ele é muito interessante. Ele é uma gordura que predomina a gordura saturada, então ele é estável para cozinhar. Ele é a maior fonte de uma substância chamada tocotrienol, que é um antioxidante poderosíssimo, antitumoral, controla o colesterol fantástico. Tá? O problema é que grande parte do óleo de dendê vendido no Brasil é misturado com óleo de soja. Então é importante olhar, quando vai no supermercado, numa garrafinha, olhar se ele é puro ou é misturado. Aqui em Porto Alegre, onde eu estou, tem duas marcas em geral. Uma delas é misturada e a outra é pura. E obviamente que o preço é diferente. Então, quando tu paga por metade de óleo de soja, obviamente que é mais barato. Tá? Outro detalhe, esse é o primeiro detalhe a levar em importância. O segundo detalhe é não confundir o óleo de dendê é interessante, tá? Ele também pode ser chamado de óleo de palma, tá? Que é um tipo de palma. O dendê é um tipo de palma. O óleo de dendê, o azeite de dendê, como também chamam, o óleo de palma é a gordura de palma. Quando você vê num rótulo de um alimento gordura de palma, é um óleo de palma que foi hidrogenado. Então, o óleo foi parcialmente hidrogenado e virou gordura. Ok? E aí já não é mais legal. Então, quando a gente olha ali e tem gordura de palma, evitem isso. Se tiver óleo de palma, significa que é o óleo de palma virgem ainda, que não foi refinado. Então, gordura de palma é hidrogenado. E é fácil ver na textura, porque com a gordura fica que nem na margarina e a gordura vegetal hidrogenada. Fica mais sequinho, não separa as fases do produto, é mais crocante. No óleo de palma, tem o risco de separar o óleo, mas ele é virgem, entendeu? É muito mais saudável. Então, as empresas preocupadas com isso acabam usando óleo de palma. Quem não está preocupado põe gordura mesmo. Então, atenção. É interessante. Então, você fala que é relativamente seguro usar óleo de dendê, porque ele a maior parte é saturada e não altera no calor. Mas aí, quem quiser pode usar na salada ou algum alimento sem aquecer ou cru ou não? Olha, acredito que sim, não vejo problema nenhum. Eu nunca fiz essa aplicação com ele, mas acho que não tem problema nenhum. Tem sabor bem característico só, né? Muito forte. Eu adoro. Bem forte, eu gosto muito. O que mais que nós temos aqui, time, de gorduras a evitar? Bom, então dendê não é nessa lista de evitar, né? Dendê é recomendável. Isso. Você quer perguntar isso aqui para ele ou vamos seguir para os gorduras de origem animal? Pode seguir. Gabriel, então a gente fez uma lista aqui também das gorduras de origem animal. Você já citou algumas na semana passada? Isso. Vamos conversando a partir dessa lista aqui. Peixes e animais selvagens. Frutos do mar. Algas marinhas. Perfeito. Algas marinhas não são... Ok. Óleo de peixe. Alimentos que contêm gordura. Leites e derivados. Aí tem que tomar cuidado com os laticínios. Ghee. Deixa eu ver aqui. Tem mais algum? Ovo. Tem ovo. E as carnes de animais selvagens. Perfeito. Aí
Eu não sei, a minha voz aí agora, se o pessoal também está ouvindo pelo computador. Começou a acontecer que antes eu não ouvia, tá? Vamos ver, eu não sei. Agora parece que sumiu já, sumiu, beleza, ficou bom. Tá ótimo. Voltou aqui pra gente também. Tá, maravilha. Então, assim, as gorduras dos animais selvagens, ou seja, que comem a alimentação natural, que não comem ração, são gorduras também interessantes. Então, os peixes de mar são o exemplo clássico. Ou a gente pode falar do frango caipira, da carne de ovelha, da carne do gado criado solto, né, do ovo da galinha caipira, né, que são fontes de gorduras naturais e equilibradas em gordura saturada, em ômega 6 e em ômega 3. Quando esses animais passam a receber ração, eles recebem ração à base de milho, de soja, de trigo, e aí eles são riquíssimos em ômega 6. Eles ficam desequilibrados, e tem ainda a questão dos resíduos dos agrotóxicos dessas culturas, né, desses vegetais. E aí, então, o problema tóxico, além da gordura, é o acúmulo dos poluentes que essas rações levam para os animais. Tá? Jimmy, vamos passar para... Querem comentar mais alguma coisa de gorduras de origem animal ou podemos passar para a segunda parte? Pode passar. Tá, ovo, não quer comentar? Só mais duas coisas, na verdade. É a manteiga clarificada, que é o ghee, que está muito usado na culinária indiana, na culinária ayurveda. Não somente para alimentação, mas para os fins terapêuticos. Porque eles consideram essa manteiga clarificada, que está livre das toxinas e impurezas do leite, que eles acham muito importante na alimentação das pessoas. Se você tem alguma coisa a acrescentar a essa informação, o consumo da ghee, de que forma? Quando a gente faz a manteiga, a transformação, né, a gente os resíduos de lactose e os resíduos de proteínas iônicas. Então, a gente diz que é uma manteiga livre de impurezas, porque ela só tem a parte da gordura mesmo. Então, ela é realmente mais interessante nesse sentido. Tá? Então, pode ser utilizada. Mas ainda, faltam estudos do ponto de vista ocidental, a nossa faltam estudos para comprovar terapêuticos, etc. Mas no Oriente, ela é usada com bastante sucesso, indicação correta. Gabriel, cara, a gente escuta falar sobre LDL, HDL, triglicerídeos, enfim, o time me explicou que isso tem a ver aqui com a questão do colesterol, não é? Então, eu acho que existe um problema, um mal entendido também sobre essa questão de colesterol. Eu gostaria de dedicar um tempo para a gente explicar isso. Eu sei que a gente já comentou na aula 1, mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui de novo, porque tem muita gente achando que colesterol alto é ruim, tomando remédio, né? São as estatinas, é assim que se diz em português? Isso. Para baixar o colesterol, e na verdade nada poderia ser o oposto do que deve ser feito, né? Mais o oposto do que deve ser feito. Então, vamos... explica pra gente como é que é essa questão do colesterol, se a gente precisa de remédio para baixar colesterol, se não precisa, se colesterol é um mito, se a gente tem que se preocupar com isso, se não tem, enfim, uma visão geral mesmo. Vamos lá. Então, é importante, eu vou dizer assim, porque é um tema bem complexo também, mas assim, existe sim, você tem que se preocupar com o colesterol, tá? Mas não com o colesterol total. Mais importante é ver esses ciclos e as relações entre eles, o LDL, o HDL, o colesterol total e os triglicerídeos, tá? As gorduras nos alimentos, lá dentro do óleo, ou dentro da carne, ou no ovo, ou na linhaça, em qualquer alimento, elas estão na forma de triglicerídeos. Então, o que são os triglicerídeos? São a forma que as gorduras se encontram na natureza.
nos vegetais e nos animais. A sua ampla maioria é uma forma triglicerídea. O que é isso? São 3 ácidos graxos juntos ligados numa estrutura única. Então, são uns 3 viajando juntos ali. Tá? Esse é um triglicerídeo. Então, a gente come isso, a gente digere, quebra essas 3 partes, depois faz isso de novo lá dentro do corpo para transportar pelo nosso sangue. A gente consegue medir isso no exame. Então, a pessoa poderia pensar que o triglicerídeo do sangue vem da gordura que come. Parte é, mas a maior parte, se surpreendam, vem de 3 coisas: álcool, amido e açúcar. Os 3 As que a gente chama. O álcool e o amido, que é o carboidrato, e o açúcar, que é carboidrato também, vão fazer o corpo produzir triglicerídeos. A pessoa só comer gordura, ele sobe e desce, vai embora. Agora, quando ela come carboidrato todos os dias, aí o triglicerídeo sobe, porque a produção dele é estimulada. Entendeu? O corpo passa a produzir isso. Parênteses. Qualquer carboidrato ou carboidrato de produção rápida? Ou difere? Pode ser de lento? O carboidrato, quanto mais rápido, mais ele estimula. O carboidrato lento estimula muito pouco. Então, lá, a batata doce, os feijões, que são carboidratos mais lentos, eles estimulam um pouco. Os carboidratos rápidos vão estimular muito. Ok. Tá? Voltando ali para o início da pergunta, aquela parte do HDL e do LDL, o HDL é o, digamos assim, o colesterol bom. É o colesterol que limpa as artérias, porque ele traz colesterol da artéria e despeja no fígado. Então, isso é bom. Mas o LDL é dito ruim, entre aspas, porque ele que leva do fígado para as células. Só que isso é uma função importante, porque é lá que vão ser feitos os hormônios, por exemplo. Então, se o teu LDL for muito baixo, a tua produção de hormônios fica debilitada. A tua produção de membrana celular nova fica debilitada. A tua renovação celular fica debilitada. A parte cerebral, o cérebro depende muito de colesterol. Então, com o LDL muito baixo, fica debilitado também. Então, assim, o LDL é dito mal, porque ele pode entupir as artérias. Mas a culpa não é dele, a culpa é da pessoa que faz produzir muito LDL e produzir LDL ruim. E aí que está o detalhe. Nem todo LDL é igual. O LDL ruim é o LDL que é bem pequeno. A gente chama de LDL pequeno e denso. Que esse é o LDL que vai entupir as artérias. A pessoa que tem uma dieta saudável e também uma genética boa, as duas coisas ajudam, ela vai ter um LDL grande. E esse LDL grande não entope as artérias. Agora, quando essa pessoa come muito açúcar, muito amido, libera muita insulina, não faz atividade física, é fumante, come um monte de gordura frita, faz um monte de coisa errada, essas LDLs ficam pequenas. E aí elas atravessam a parede da artéria e lá dentro elas vão entupir e inflamar a artéria. Bom, então isso é um sintoma, não a causa, né? Não é a causa a ser combatida, é um sintoma apenas. Exatamente, então tem que se tratar a causa. Então a pessoa olhar o LDL, querer simplesmente baixar o LDL tomando um remédio, é não tratar a causa. Então, grande... de inventar remédio para baixar o colesterol, quando na verdade a alimentação poderia resolver essa questão e seria mais barato e mais saudável a longo prazo. Né? Com certeza, e mais eficiente também. Bom, então só para ficar claro, colesterol deve ser regulado pela alimentação. É um motivo, vamos dizer assim, de preocupação mesmo, mas mais como um sintoma, como um retrato da sua situação e da sua nutrição, do que como algo a ser combatido ou como um vilão. Não é um vilão. Isso. Quando a gente olha o colesterol, a gente está vendo os hábitos de vida daquela pessoa. E o que é mais interessante é que, se digamos um exemplo, assim, um número hipotético. O teu colesterol era 250 e tu começa a tomar uma que é alto, tá? O ideal é abaixo de 200. E é alto por estar mal. O LDL está alto demais e o LDL está ruim. Aí tu toma um remédio para baixar o colesterol, uma estatina, e de 250 cai para 200, tá? Com o teu risco de ter um infarto, digamos, diminuiu em X vezes. Se o teu colesterol era 250 e ele baixou para 200,
com mudança de alimentação, o exercício físico, com melhores hábitos de vida, o teu risco diminuiu 2x. Então, a mudança do número não reflete diretamente a melhora no risco. Olha, ô Gabriel, eu vou mais além. Time, me corrija se eu estiver errado, mas você não me contou que no Fat Summit o pessoal comentou, inclusive, que tomar remédio para baixar colesterol aumenta, em vez de diminuir, os riscos de doenças cardíacas? Exatamente. Foram feitos vários estudos, e não somente riscos de desenvolver as doenças cardíacas, mas disseram que modifica muito o comportamento da pessoa, pode ficar mais violento. Eles têm uma relação entre o colesterol baixo e o comportamento agressivo. Então, esse também é um grande perigo. E mais uma coisa, sobre os números, um dos palestrantes, vários disseram, na verdade, se você tiver os números, esses marcadores de saúde bons, não significa que você está saudável. Se isso foi feito através dos remédios, porque o que você sugeriu, Gabriel, é que se você faz exercício, modifica a alimentação e tem um estilo de vida saudável, você consegue chegar nos mesmos números, mas é mais sustentável e natural, exatamente, e ao longo prazo é muito mais eficaz do que tomar remédio, que tem 1000 outros efeitos colaterais, podem ter, né? E que estão abordando os sintomas e não as causas. Exatamente. Às vezes, mesmo sem chegar nos mesmos números, os resultados podem ser melhores. Tem estudos comprovando isso. Então, a mudança do número pelo medicamento não mostra o resultado. A gente tem que entender que o número está aqui nesse ponto. A causa está aqui. Então, tu mediu o colesterol, está aqui. A causa está aqui. O remédio, ele às vezes corta aqui pertinho do número. Mas o que importa é esse trajeto todo que não foi modificado. E aqui tem vários danos colaterais acontecendo que não foram mudados. Quando você muda a sua alimentação, você muda aqui, ó. Então você muda 10 outras coisas que você não mediu. Você nem sabe que existe. Entendeu a diferença? Legal. Vamos pegar de novo a parte prática, Gabriel. Time, Gabriel, vocês não querem... isso foi solicitado na aula passada, né? Um modelo só, claro, porque a gente está generalizando aqui, né? Um modelo de um dia de cardápio para veganos, assim, um café da manhã simples, com gorduras. Um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar. Como seria a refeição? É possível responder isso ou é uma coisa muito complexa? Montar um cardápio vegano? Não. Sim, assim, no café da manhã, o vegano, o que poderia tomar? Porque aquele chá com manteiga que eu sei que você toma, chá verde. Os veganos não vão usar, né? Do que você falou aqui, castanhas, frutas. Eu acho que uma gordura boa para começar o dia é o óleo de coco, tá? Porque é uma gordura que dá uma energia rápida, que não precisa da parte mitocondrial ativada, aliás, ela é saudável para a mitocôndria. Então, eu gosto, quando a pessoa precisa de energia para começar o dia, não ficar dependente de café e usar a gordura de coco. O óleo de coco virgem é uma ótima opção. Olha, eu posso dar um depoimento aqui. Só parênteses, Gabriel. Eu, por um tempo, lá em São Lourenço, a gente tem uma barraca lá de água de coco e ele joga fora o coco, né? Então, volta e meia, a gente vai lá, recolhe os cocos e retira a carne do coco. Eu me sinto extremamente bem super alimentado quando eu passo um ou alguns dias fazendo no meu de jejum, um leite de coco, com a água de coco batido no liquidificador, com a polpa do coco. É assim, o corpo na hora, as funções todas na hora, elas respondem, é um prazer enorme e eu passo o dia bem, só por causa desse copo de leite de coco no de jejum. Faz a maior diferença. Fantástico, isso é uma opção muito boa. Eu tenho usado muito com os pacientes comer a gordura de coco de manhã. Se não são veganos, eu recomendo fazer ovos com essa gordura de coco, usando bastante tempero, muitas ervas, não precisa colocar sal. E a pessoa pode até, digamos, entre aspas, fritar esse ovo, não precisa esquentar o óleo, coloca um pouco do óleo na panela, põe os ovos e abafa isso com o fogo bem baixo. E isso não precisa nem fritar, em 1 minuto está pronto, tá? Para um vegano, eu recomendo usar esse óleo de coco
de uma outra forma. O óleo de coco ele fica bom até com frutas. Ele fica bom até numa tapioca, ele fica bom num pão germinado. Então, tem outras opções que pode usar esse óleo de coco, entendeu? Você vai fazer uma fruta com granolas, pode ser colocado dentro. Se fizer uma batida, um smoothie, pode bater esse óleo de coco dentro também. Legal. E qual será a quantidade recomendada? Uma colher de sopa, ou mais ou menos? No mínimo uma colher de sopa por dia. Pode usar 1, 2, 3 colheres de sopa, são uma dose boa. Legal. Bacana. Um almoço, time, dá uma sugestão aí de gorduras que pode usar, aplicar no almoço. Para temperar a salada, todo mundo lembra logo azeite, né? Eu acho que semente, a gente usa muito também. Um palestrante do congresso, ele deu uma dica bem legal. Ele não gosta de usar óleos por algum motivo, mas ele gosta de usar muito as sementes. E ele faz um tempero para salada, batendo as próprias sementes, gergelim, por exemplo, com tomate ou algumas folhas e castanhas e um pouquinho de sal, talvez, e um monte de temperos que ele usa. E essa pasta que ele coloca por cima das legumes e verduras cruas que ele escolheu para a salada. É uma coisa interessante também, porque dentro dessas sementes tem tudo junto, não somente o óleo, mas concordo plenamente, porque a semente é o único lugar que a gente deveria consumir gordura. A gente não deveria tirar o óleo da semente nunca. Quer comer azeite, usa azeitona. Quer comer óleo de linhaça, come linhaça. Quer comer óleo de chia, come chia. Quer comer óleo de abacate, come abacate. Não é ficar usando óleo líquido. O óleo está perfeito ali dentro e guardado ali, não tem que tirar ele, entendeu? Paga mais caro e corre o risco de estar estragado, oxidado, etc. Verdade. Germinada ou não a semente? Para o óleo não faz diferença, tá? Para a parte da proteína e dos minerais faz toda a diferença. Então, para melhorar a absorção da proteína, diminuir os fatores antinutricionais e o aproveitamento de minerais, germinação, com certeza. Bacana. Legal. E as sementes, mas as castanhas, eu já ouvi falar que é bom deixar também de molho, as castanhas hidratantes que comer. E é um lugar ali que deixar na salmoura e depois secar essas castanhas de novo. O que você acha sobre isso? Eu não domino todas as técnicas de germinação aí completas, tá? A Conceição Turcon, que fala bem mais sobre isso, poderia falar horas talvez sobre isso. Mas eu costumo indicar para os meus pacientes a técnica de germinação que ela usa, tá? Então, no site dela, lá no Doce Limão, tem direitinho a explicação, funciona super bem, tá? Que não vai salmoura, vai só água, deixa um tempo, algumas 8 horas, depois escorre no vidrinho com filó emborcadinho de lado e lava eventualmente e aquilo brota, fica super bom. Assim, vou passar uma recomendação básica, porque, enfim, depende muito da semente e da castanha também. Mas hidratar as castanhas, que eu aprendi, né, castanha a gente hidrata. Isso. Né? Então, você pode deixar de molho 4, 5, 6 horas, que se puder deixar um pouco mais, pode, mas 4 a 6 horas, dependendo da castanha, ela já está relativamente hidratada. No caso das sementes, eu vou passar uma recomendação geral aqui, tá? Porque tem sementes que germinam mais rápido e tem outras que germinam mais lentamente. Mas geralmente a primeira recomendação que se aprende deixa 8 horas de molho, tá? Sei lá, num recipiente embebido em água, assim, com água, né? Coberto de água, quero dizer. E pode trocar essa água também algumas vezes, é desejável que você faça isso até. E depois, essa questão de emborcar, né, é para quê? Para escorrer a água. Ela tem que ficar... Você pode botar numa peneira também, ou pode botar num filó pendurado. A questão é que a gravidade vai puxando o excesso de umidade, né, e aí você demora mais umas 8 horas, tem algumas sementes que demoram um dia para começar a sair aquele narizinho, sabe? Mas basicamente é muito simples germinar, né? Você prepara um potinho, bota lá, coberto em água, 8 horas, vai dormir. Quando acordar no dia seguinte, bota mais 8 horas, 10 horas, de cabeça para baixo, ou numa peneira, ou no filó, e já vai começar a sair um narizinho. Aí ela já está pronta, né? Perfeito, ótimo. Se for semente de girassol, por exemplo, sem casca, aí esse processo é mais rápido. Se for com casca, é mais ou menos esse tempo. Enfim, aí tem as variações, mas isso tem muita informação na internet, gente. É só dar um Google. Conceição Turcon, ou entrar no site do Terapia. O pessoal da Alimentação Viva tem um trabalho super forte, super detalhado, super legal sobre isso e vale a pena consultar.
tá? Oi. Bom, seguindo aqui, time, você separou algumas questões práticas também. Vamos falar aqui. Vamos lá. Cozimento altera a qualidade das gorduras, já foi respondido. Isso. Alimentação equilibrada, quando, quanto, qual e o que comer, gordura, a gente já falou. Sim, ainda a gente não terminou o cardápio, né? A gente chegou no almoço, que a gente rega a salada com azeite. Mas aí, o prato principal, em que forma a gente poderia consumir gorduras boas no prato principal? Pois, se não for carne, né, o ovo. A gente está falando de uma refeição vegana, né? Isso. Bom, eu faria aqui um mix de uma leguminosa, que para os veganos é fundamental ter, tanto no almoço quanto no jantar, e colocaria ainda alguma coisa de sementes oleaginosas misturadas. Aí a gente tem a semente oleaginosa dando proteína, gordura e minerais, e a leguminosa. E na minha experiência, são os dois grupos de alimentos que mais faltam nos veganos. Então, deixaria um mix de leguminosas cozinhadas com a tampa da panela aberta, né? Para quem não for crudivorista, é uma boa opção. E para não fazer aquele caldo no calor, agora no verão, a pessoa não sabe, tá a fim de comer aquele feijão com aquele caldo grosso, né? Então, faz aquela leguminosa com a panela sem pressão, como a gente chama, com a panela aberta, e mistura isso com as sementes oleaginosas, que fica excelente. E para o jantar, qual é a forma mais adequada de consumir gordura que não atrapalha a digestão e que dá sono tranquilo? É alguma recomendação? Então, assim, a gordura que atrapalha a digestão é a gordura, basicamente, que foi aquecida. Quando começar a aquecer a gordura, ela começa a pesar, porque ela começou a formar substâncias que não pegam legal. A não ser que a pessoa tenha um problema de digestão, tipo, problema de vesícula, ou o pâncreas não está funcionando bem, aí ela vai começar a se sentir mal. Ou tem falta de ácido no seu estômago, aí são outros 500, tá? Então, fora isso, se a gordura é extra virgem, é crua, e não foi também um exagero, se a pessoa não está acostumada, e está usando 3 colheres de óleo de coco, a pessoa pode passar mal, né? Porque a vesícula dela vai ter que se espremer para produzir a bile, etc., para aquele alimento ali. Então, não é uma preocupação grande. O que mais estraga o sono é a gordura aquecida e a quantidade de proteína muito grande. Então, são as refeições grandes demais, com muita proteína, com muita gordura, que vai levar muito tempo para digerir. Porque normalmente as pessoas já estão de alguma combinação de gordura e proteína. E a pessoa, depois dessa refeição, 9 horas, 10 horas da noite, já pode ter dificuldade de dormir. Exato, exato. Eu tenho mais uma pergunta, Gabriel. A gente citou agora 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. É necessário comer em todas as refeições algum tipo de gordura ou alguma quantidade, ou o suficiente uma vez por dia? Ou como que é a quantidade ideal por dia? Bom, aí depende de cada pessoa, depende do estilo de dieta, se tem alguma doença ou não tem doença, né? Comer a quantidade diária que tu precisa de gordura numa única refeição é impossível. Se tu fizer isso, as outras refeições vão ficar desequilibradas, entendeu? Então, a gordura, ela é interessante para dar paladar, ela é interessante para dar saciedade. Então, se tu não tiver gordura, tu vai também, aquela refeição não vai matar muito a fome. A gordura é interessante para o teu estômago esvaziar mais devagar, então se tu tiver um carboidrato junto, aquele carboidrato vai ficar como sendo de absorção mais lenta. Então é legal ter a gordura nas várias refeições por vários motivos, entendeu? E até para tu poder usar as várias fontes. Tu não vai fazer uma única refeição com óleo de coco, com azeitona, com azeite, com macadâmia, com girinhaça, com gergelim, com tudo isso. Com abacate, né? Então, tu vai ter os diferentes momentos do dia usando os diferentes tipos de gordura. Vai usar coco e abacate num horário, um azeite no outro horário, as sementes no outro. E assim a gente vai distribuindo, né? Vai distribuindo. Ok, vai equilibrando. Legal. Amor, vamos seguir.
Gabriel, o pessoal já está fervilhando aqui com as perguntas, eu quero abrir logo para as perguntas. Vamos as perguntas deles. Eu queria te fazer uma última pergunta que a gente previu. É o seguinte, você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão de emagrecer comendo gorduras? Porque eu achei muito interessante essa chamada que o pessoal fez no Fat Summit, né? Que você pode literalmente emagrecer comendo gorduras. Então, você pode comentar 2 minutinhos sobre isso? Claro. Olha, eu diria que é a melhor forma de emagrecer é comendo gordura. Porque o que a maioria dos obesos, das pessoas que querem emagrecer, precisam é de saciedade. E a gordura e a proteína são o que dão saciedade. E a gordura, ela está disponível para veganos, vegetarianos, onívoros, para todos. Né? A proteína, para os vegetarianos e veganos, fica mais limitada. Então, há que se ter consciência disso também. Aqui a gente está falando com um público misto aqui, tem vários veganos perguntando aí, né? Então, assim, a gordura é quem não vai estimular a liberação de insulina, e a insulina é quem faz a pessoa engordar. Só carboidrato estimula insulina e proteína um pouco. Então, o carboidrato é muita insulina, a proteína um pouco e a gordura é zero. Então, a gordura não tem como engordar a pessoa. A gordura só engorda se a pessoa estiver cheia de carboidrato. Então, o que se faz para emagrecer? Diminui o carboidrato e aumenta a gordura e aumenta a proteína. Muito simples. É tão simples que... Não sei, o cara explica isso em 10 segundos. Qualquer um entende, qualquer criança entende. Perfeito. Gabriel, cara, super agradeço. A gente já vai responder perguntas, eu só quero dar um aviso aqui também. Deixa eu partilhar minha tela com o pessoal. O pessoal já está fervilhando aqui de pergunta, tem muita pergunta legal. Já vai selecionando umas perguntas enquanto eu mostro isso aqui para o pessoal. 1 minuto, pessoal. Olha, eu não sei quem aqui acompanhou o evento que foi o nosso pontapé inicial na internet, que foi o SINAI, o primeiro Congresso Internacional da Alimentação Inteligente, tá? Se não acompanhou, eu vou passar uma página aqui que você pode conhecer o que foi. Gabriel palestrou lá sobre a nutrição funcional, palestra uma das mais assistidas, com certeza. Aqui está dizendo que são 55 palestras, mas na verdade são 59 palestras. E a novidade, estou trazendo mais como novidade mesmo aqui para vocês, pessoal. A novidade é que agora é possível assistir essas palestras, tá? A gente fez pacotes pequenos. Cada dia do congresso é um dia temático, tá? Então a gente separou as palestras por temas e vocês podem assistir, vocês podem ver a programação, na verdade, e ver como acessar nesse site aqui. Então, eu vou deixar anotado ali no chat para vocês, www.sinai.com.br, tá? Aí lá vocês vão ver 11 diferentes pacotes com 5 ou 6 palestras imperdíveis em cada um, são pacotes temáticos, tá bom? Então, no final do Hangout também eu encaminho vocês para lá, tá ok? Vamos voltar aqui, então. Eu já selecionei algumas perguntas aqui, Léo, se quiser eu vou respondendo, tá? Manda ver. Então, a primeira que eu achei aqui é a Mary Anne, pergunta homocisteína e homocysteína versus colesterol. Então, a homocisteína é um fator de risco independente do colesterol. Algumas pessoas vão ter um problema cardiovascular pelo colesterol, em geral é o HDL muito baixo e a LDL pequena muito alta. Não é o colesterol total que é importante, enfatizo isso. Tá? E a homocisteína, às vezes, só ela isolada alta, ela estraga o teu LDL e faz o teu LDL entupir a tua artéria. Mesmo com LDL em quantidade normal. Então, tem que ser tratada a homocisteína sim, isso é muito importante. Aí a Verônica chamou a atenção aqui. Eu faço uso de remédio para colesterol por recomendação do cardiologista. Ótimo, que bom, mas isso não significa que foi corretamente indicado. Tá? Eu trabalho com um cardiologista e ele às vezes indica, às vezes não. Na maior parte das vezes não indica. E eu atendo pacientes de muitos médicos e às vezes é mal indicado. Mas enfim, não tem nada, não sei quais os teus exames aí, Verônica, não tem como comentar. Só estou comentando que nem sempre a indicação médica é garantia que a indicação for correta. Tá? Então, esse cálculo, que é dividir o colesterol total pelo HDL, o triglicerídeo pelo HDL, o LDL pelo HDL, essas relações, medir ApoA, ApoB, são outros exames que têm que ser feitos para chegar à conclusão. E conhecer a alimentação. A maioria dos médicos não pergunta o que você come, não sabe o impacto do que você come no colesterol, acha que é genético às vezes,
como colocou aqui o Augusto, né? Alguém falou que eu achava que meu colesterol era genético, mas com alimentação baixou. Alguém falou isso. E alguém falou aqui, que foi o Augusto, e quem tem colesterol alto, mas é genético, mesmo com alimentação correta, não baixo de 386. 386, 386, realmente, em geral, é genético mesmo, tá? Mas a maioria do que eu vejo no consultório, não tão alto assim, diz que é genético e diz que está comendo bem, mas não sabe o que é comer bem. Acha que sabe, mas não sabe, tá? Então, claro que aqui 386 é realmente demais. Então, em geral, isso aí realmente tem uma força genética muito grande. Porque alguém que tem 386 não vai conseguir chegar em 186 do nada, tá? Mas mais importante que isso, Augusto, é perguntar: na tua família as pessoas morrem do coração? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Não é só ter colesterol alto. Tem famílias que todo mundo tem colesterol alto e ninguém morre do coração. Tem outras famílias que todo mundo tem colesterol baixo e morrem do coração. Por isso que a gente tem que entender os tipos de colesterol e se está entupindo ou não está entupindo a artéria. Tá? Bom, alguém perguntou aqui da banha de porco, foi a Ana Cris, eu vou comentar de novo, porque é importante, e acho que eu não comentei isso antes. O porco é um animal criado em granjas, comendo ração à base de cereais cultivados com agrotóxicos. E esses agrotóxicos, esses antibióticos, se concentram na gordura. Então, por mais que ela seja uma gordura saturada e estável para cocção, ela é grande fonte de poluentes orgânicos persistentes, que são geradores de diabetes, de hipertensão, de doenças cardiovasculares, gordura visceral, etc, etc, etc. Então, cuidado com essas gorduras animais tóxicas. Gabriel, é até bom ter comentado a relação entre toxina e gordura. Ou seja, se uma pessoa está muito intoxicada, ela acaba desenvolvendo mais tecido adiposo, ganhando peso. Isso. Como defesa a essas toxinas, é isso? Mais ou menos, não é essa bem a explicação. Mas a pessoa, quanto mais intoxicada, mais ela gera resistência à insulina, que é o hormônio que faz a pessoa acumular gordura. As toxinas destroem a tua mitocôndria, destruindo a mitocôndria gera resistência à insulina, e com isso a pessoa engorda. É um ciclo meio longo. Então, é um reflexo. Então, o que se sabe hoje é isso, que quanto mais toxina se tem, seja em exame de sangue, seja em biópsia da própria gordura, esses caras que têm mais toxinas são os que mais vão ficar obesos, são os que mais vão ficar diabéticos, os que mais vão ter AVC, hipertensão, daí a 5, 10, 15, 20 anos. Tá? Gabriel, eu também tenho uma pergunta. A pessoa vegana, ela precisa de algum suplemento de ômega 3 ou não? A melhor forma de ômega 3 para o vegano são as algas, tá? Algas. Uhum. Então, o que acontece? O ômega 3 que temos na linhaça e na chia, ele é muito pouco convertido naquela forma que o nosso corpo usa. Uhum. Tinha uma aluna na aula passada, não sei se ela está aqui hoje, mas ela estava meio injuriada, quase dizendo que o vegano não precisava de nada, que o ômega 3 era perfeito dos vegetais, não sei o quê. Na verdade, para a mulher, essa conversão é melhor, mas não é ótima. E para o homem, ela é terrível, porque o estradiol, o hormônio feminino, estimula isso a acontecer. Tá? Então, para a mulher, a linhaça e a chia tem uma efetividade melhor, para o homem vegano, terrível. Então, existem suplementos de óleos de ômega 3 de algas, que são bem importantes para os veganos usarem, para performance mental, cognitiva e até cardiovascular, mas mais para a parte mental e cognitiva em especial. Tá? E a mãe vegana grávida, então para ela é essencial tomar esse suplemento para a formação do cérebro do feto. Exatamente. Se ela não tiver, ela vai ter que caprichar no de linhaça e no de chia. Só que esses aí, eles acabam competindo com o que vem da alga direto, que seria o correto, entendeu? Então, é uma coisa bem delicada. E a mãe vegana teria que ter um acompanhamento e fazer até um exame para ver como é que estão os seus equilíbrios, seu equilíbrio de ômega 3. Ainda mais se ela for vegana há muito tempo já. Né? Legal. Eu estou vendo uma dúvida aqui da Fernanda, também uma dúvida minha.
Queria entender como deve ser aquela proporção entre gordura e carboidrato. Como no almoço, por exemplo. Tá. Vou situar a gente uma vez conversou com a Spotify, e tem também a recomendação do Dr. Slywich, e que metade do prato tem que ser assim de verdes, né, de salada, de crus, mais ou menos um quarto ali seria carboidratos e o outro seria o quê? Sementes germinadas, enfim. Isso aí é um prato vegetariano, né? Proteína e tal. Qual é a visão da nutrição funcional a respeito dessa proporção num prato, por exemplo? Né? Uma combinação, vamos dizer assim, de alimentos e elementos no prato. Tá. Na minha visão, tá, que eu não posso dizer que é da nutrição funcional, é a visão do Gabriel, enfim, não existiria um prato saudável, porque um almoço saudável são 2 pratos. Ninguém consegue comer saudável com um prato único. O primeiro prato tem que ser composto com todos os alimentos crus. Tudo que for cru tem que estar separado no primeiro prato. Então, sejam folhosos, não folhosos ou as sementes germinadas vão estar no primeiro prato. Tá? Ou que ficaram de demolho apenas, etc. Mas o que é cru no primeiro prato? Porque os alimentos crus, eles contêm enzimas que vão ser de alta digestibilidade, que vão facilitar a digestão do que vem depois também. E eles vão ter um esvaziamento do estômago mais rápido. Então, o primeiro prato seriam todos os crus, com bastante cores, né, com raízes, com folhas, com não folhosas. O segundo prato, metade deles são os legumes cozidos. Metade deles. E aí vai tudo que a pessoa come, que em geral só come cozidos, tipo moranga, ou couve-flor, ou berinjela, ou abobrinha, ou vagem. Algumas pessoas comem isso cru, mas é raro, né? Isso vai na metade do prato. E a outra metade, aí depende se ela for vegana ou não, etc. A outra metade tem que estar, se for vegana, tem que estar a leguminosa, e às vezes só isso é suficiente. Porque aí depende se a pessoa é diabética, não é, tem colesterol alto, não tem, quer emagrecer, não tem, depende da pessoa. Se tu vai colocar mais ou menos carboidrato. Tá? Vai colocar cereal, vai botar uma raiz, aí tu vai escolher. E se ela não for vegana? Já respondendo... Aí também depende do estado de doença dela, ou de saúde. Nessa segunda metade do segundo prato é que vai estar a carne e o outro grupo, que a gente vai escolher. Se vai ser um cereal, ou um cereal com uma leguminosa, ou vai ser uma raiz. E aí eu vou ver a combinação conforme cada caso. Mas, em geral, essa carne vai ser um quarto, mais ou menos, e o outro quarto a gente vai jogar. Em alguns casos, a carne pode ser metade. Depende do cada caso que a gente está trabalhando, qual o objetivo e qual a situação de saúde daquela pessoa. Perfeito. Lembra quando eu falo carne? Quando eu falo carne, não quer dizer carne de gado. Ovo, frango, peixe, ovelha, suíno, perdiz, qualquer animal é carne, é tecido animal, entendeu? Tô brincando aqui. Mas aquela do temaki... Quais algas? A alga do temaki, aquela é a nori, a mesma do sushi. É uma alga muito boa, é riquíssima em iodo, tem um pouquinho de ômega 3, tem várias algas interessantes a serem usadas, eu tenho uns pacotes aqui em casa até. É um pouco difícil de usar o sabor, a gente não está muito acostumado. Mas algumas têm muito iodo, outras têm menos, umas têm muito cálcio, muito ferro, outras têm menos. Então elas têm um equilíbrio de minerais bem diferentes, tá? Mas são interessantes de usar. Desculpa. A gente, durante um tempo, tomava à noite, lá pelas 8 da noite, o nosso aplicativo fazia, só esquentava a água, botava um pouquinho de miso e jogava alga, né? Qual era a alga que você jogava? É essa aí mesmo, é a nori. E cebolinha. E cebolinha, pronto. Essa é uma preparação típica japonesa, de misoshiro, que se chama. Tem o tofu. Só em água quente, coloca as algas ali dentro com cebolinha, e tem gente que coloca também outras coisas, mas fica muito bom, uma opção boa. E gostoso. E muito rápido, muito prático. Praticamente dá para usar.
Isso é legal, pode usar, é rápido, dá para usar num café da manhã vegetariano, de uma pessoa que tem muito frio no corpo e precisa esquentar o seu corpo. Então, de manhã é uma opção boa também para algumas pessoas usar esse alimento salgado e para a pessoa que tem muito frio interno, entendeu? Esquenta ela, aquece de dentro para fora. Legal. Tô vendo aqui umas perguntas da Juliana. É verdade que comer abacate à noite faz bem? Para time, não. Eu posso tomar começando o dia, mas terminando o dia não posso comer abacate. O que acontece, time? Conta para nós. Então, me atrapalha muito, começo a ter dor de barriga e gases, é muito problema. Bom, mas, o que acontece? Ao longo do dia, nada disso. Posso comer 3 abacates, não dá problema. À noite... Quanto mais tarde, mais lenta é a nossa digestão. Quanto mais de manhã, mais ativa é a nossa digestão. Então, algumas teorias que eu gosto muito dizem que a gente deveria comer só durante o dia e não comer à noite. Ou só comer à noite e não comer de dia. Mas tem períodos de descanso, entendeu? Que é a questão da alternância do período de jejum com o período alimentado. Então, o que a gente sabe é que quanto mais tarde, mais lenta é a digestão. Então, gordura à noite, a vesícula tem que estar boa para funcionar, para pegar isso aí. E a da time, pelo jeito, não tá. Por isso que dá uma dor de barriga nela, salta o intestino, a vesícula dá também devagar. Ou é uma coisa mais sensível da natureza dela também, entendeu? Mas tem gente que refere isso. Não vai ficar bem, vai ficar pesado, né? Enfim. Juliana, testa então. Ô, Gabriel, que horas você janta, hein? Se eu posso te perguntar. Eu costumo jantar até às 20 horas. Perfeito. Nos dias que eu chego tarde do consultório, como cheguei hoje, janto aí ao redor, às vezes passa um pouco, mas eram 20 horas mais ou menos, eu estava jantando. Legal. A gente foi para a Hungria no fim do ano, né, encontrar a família da time, e lá eles têm o hábito de jantar religiosamente, mesmo, militarmente, né, porque o pai da time é militar, às 6 horas da tarde. Então a gente acabou voltando com esse hábito. Então 6, 6h30 horas a gente sente fome. Gabriel, faz uma diferença enorme no nosso sono. Eu às 10 horas, 10h30, 11 horas já estou com sono, durmo e acordo assim 6 horas da manhã, 6h30, sem despertador, inteiraço. Fez a maior diferença. É a chave da longevidade. O meu sonho, eu estou programando o meu consultório para acabar mais cedo, ao longo dos anos, eu já estou mais cedo esse ano, ano que vem mais cedo, para poder comer cada vez mais cedo, cara. Jantar cedo é fundamental porque vai te dar um intervalo até o café da manhã do outro dia. O ser humano, gente, ele de noite, ele estava na caverna, não tinha luz que nem a gente está aqui agora. De noite, cara, não enxerga nada, tu vai ser morto se tu estiver na rua. Tu vai estar na caverna fechada e vai dormir cedo porque não tem o que fazer. Vai contar uma história, ouvir umas músicas e era isso, né, meu? Vai dormir porque o negócio tem que revezar os que ficam acordados para fazer a vigilância. Então, assim, é importante, né? Claro, esse período de jejum tem que ser de no mínimo 12 horas entre o café da manhã e o jantar e o café da manhã. Então, esse intervalo é fundamental. Então, fazer um jantar tarde, pô, ferrou, cara. O teu café da manhã vai ter que ser o meio-dia, entendeu? Não vai ter jeito. E dizem por isso é importante o café da manhã, a qualidade do café da manhã que a gente toma, a primeira refeição, cheia de nutrientes, de fácil digestão e toda aquela coisa, porque a gente passa muito tempo sem comer e aí é importante repor todos os nutrientes depois desse jejum, logo na primeira refeição, certo? Isso. Legal. Gabriel, vamos responder mais um par de perguntas. E a gente já está chegando na nossa hora aqui. Eu estou vendo 2 perguntas bem interessantes. Uma da Mariane, que é o seguinte: usar frutas doces como banana e castanhas mistura carboidrato e gorduras. É diferente do que a mistura de uma pizza versus gordura sobre a massa? Tá, me lê de novo, que eu estava lendo, tu falou da Mariane, eu li a outra pergunta dela aqui, eu fiquei distraído, que ela explicou, eu mostrei a teoria ali, tá? Tudo aqui em cima, lê junto comigo, porque acho que para entender é importante olhar como é que ela formatou a pergunta. Usar frutas doces como banana e castanhas, que é a mistura de carboidrato e gorduras, né? É diferente de uma pizza com gordura sobre a massa? Tipo queijo. Essa pergunta é muito boa, Clara, é muito boa. Em alguns aspectos ela é semelhante, em outros aspectos ela é diferente, tá?
No aspecto que a banana tem... Cara, é que depende da pessoa, do metabolismo. Se eu tô com um caso de um cara pré-diabético, como eu atendi no consultório hoje, que tá com a glicose lá em 110, com triglicerídeo alto, com HDL baixo, eu disse para ele hoje, tu tá comendo fruta demais de manhã. Ele fazia uma batida que tinha 1 quilo de fruta, eu acho, quase. Eles usavam 6 tipos, lavavam 1 litro e estavam fazendo isso aqui. Não dá certo, é muita frutose e tinha gordura junto. E isso, essa frutose não, ela atrapalha o metabolismo hepático, ela tem que ser convertida em glicose, ela gera resistência à insulina também, tá? Não é legal. Mas você uma banana pequena e um pouquinho de castanha é diferente, a quantidade em si já é diferente. O outro aspecto que é diferente é que a castanha tem antioxidantes, a banana também. Então, pós a refeição, esses antioxidantes sinalizam coisas legais para o teu corpo. Quando tu come a pizza, não vem muita coisa boa, vem um monte de gordura oxidada, de carboidrato rápido, sem fibras, etc. Então, essa sinalização já é ruim. Aí, o que acontece? Se for um monte de pizza, pior ainda. Se for um pouquinho, não é tão mal. Então, tem a questão da quantidade, tem a questão da composição, tem a questão do horário. Cara, nutrição é extremamente complexo, mas é diferente, não é a mesma coisa. Mas, às vezes, um pode ser tão mal quanto o outro se o teu estado metabólico não for bom e se a quantidade for muito grande. Bacana. Uma última pergunta. E quem não quer emagrecer, pode misturar carboidrato com gordura? Isso é uma pergunta boa também. Sim, essa é boa porque essa é o que eu faço, por exemplo. Eu não posso emagrecer porque eu emagreço fácil, eu faço muito exercício e emagreço com facilidade. Então, se eu baixo muito meu carboidrato, eu emagreço. Então, eu como gordura com carboidrato. Mas isso não é a regra. A regra das pessoas é não poder comer isso. Então, para quem não quer emagrecer, beleza, come carboidrato com gordura. Mas tem que ver os seus exames, tem que ver se o HDL não é baixo. Porque às vezes a pessoa é magra, mas tem um HDL baixo, um triglicerídeo alto, um ácido úrico meio ruim, a bioquímica dela não está boa, ela tem uma bioquímica meio desregulada. E aí essa combinação não vai ser legal, tá? Mas se a pessoa realmente não está preocupada tanto com isso, numa regra geral, ela pode misturar, que não é tão problemático. Maravilha. Gabriel, passa o seu contato para quem quiser. Você atende, né? Sim, atendo. E atendo no consultório. Eu tenho uma equipe com 2 nutricionistas que trabalham comigo, doutora Juliana e doutora Letícia, então a gente atende inclusive pelo Skype também. Existe uma obrigatoriedade do conselho que uma consulta seja feita presencialmente. Então, em geral, a gente faz a primeira consulta até por Skype, para a pessoa conhecer a gente. Depois a gente pede que ela programe uma viagem para Porto Alegre, faça uma consulta presencial, traga os exames, a gente faz uma avaliação física. A pessoa pode programar, compra passagem barata, etc., né? E depois a gente mantém os acompanhamentos por Skype também. Então, isso funciona super bem, tá? E as pessoas gostam muito. Então, quem ligar lá para o consultório tem horário mais com as meninas da minha equipe, que foram treinadas por mim, que são nutricionistas pós-graduadas, super entendidas já. Eu chamo meninas porque eu sou mais velho que elas, né? Mas são colegas aí super experientes, trabalham bastante e a gente está disposto a atender todo mundo que precisar. Então, eu vou botar aqui o meu telefone da clínica, aqui no chat. A gente fala para quem tiver. Valeu agora aí. É interessante você falar pausadamente e assistindo a gravação depois. Ah, tá. Eu coloquei no chat ali o site, que é o www.carvalhoclinica.com, certo? Coloquei o telefone, que é o 51 de Porto Alegre, o código, telefone 3224 4046. Carvalhoclinica.com, não tem .br, né? Não tem BR, carvalhoclinica.com. Tá? Ali tem os dados da nossa clínica, falo do meu trabalho da doutora Juliana e da doutora Letícia, tem um médico que trabalha com a gente também, né? Então tem uma equipe multidisciplinar ali atendendo, a gente tem testes que a gente faz de diagnóstico lá na própria clínica, muita coisa faz de exame de sangue, de urina também, faz uma avaliação bem completa. Perfeito, legal. Pessoal, a gente já vai se despedir. Eu gostaria de, realmente, para quem gostou da aula de hoje, a gente está bem satisfeito, foi bem dinâmica. Eu peço que vocês enviem um e-mail para mim com o feedback de vocês, com o retorno de vocês. O que vocês acharam da aula?
enfim, gostou, escreve que gostou, não gostou, escreve que não gostou. A gente precisa desse retorno de vocês, porque esse é um formato que a gente está testando. E, enfim, se a gente tiver um retorno positivo, quem sabe a gente combina aí novos temas e, enfim, novas aulas ao vivo, tá ok? Então, esse retorno de vocês é muito importante. Eu peço mesmo que vocês tomem 2 minutinhos, pode ser uma frase, 2 frases, tá? Eu vou ficar super, super, super grato. Manda para mim por e-mail, tá? Por favor. Um último aviso, eu falei no início, repito agora. Semana que vem, a gente está criando, a gente vai criar uma estrutura onde a gente vai colocar aula 1 e aula 2. A gente vai criar o acesso para todo mundo que assistiu ou a aula 1 ou a aula 2, não importa, a gente vai dar acesso às 2 aulas para todo mundo, tá ok? E a gente vai mandar para vocês por e-mail. Se na outra semana vocês não tiverem recebido, pode me cobrar, que eu aos pouquinhos vou respondendo aqui e vou passando login e senha para todo mundo, para o nosso portal exclusivo, tá bom? Pessoal, então é isso. Olha, time, eu super agradeço novamente a sua pesquisa, que eu eu presenciei, foi super profunda, muito legal. Dava para a gente fazer 4, 5 aulas, muita curiosidade, muito conteúdo, muita história legal. Né? Gabriel, cara, eu não tenho nem como te agradecer a sua presença desde o início do nosso trabalho na internet e a importância que você tem aqui para a nossa caminhada na internet. Então, de coração mesmo, cara, muito obrigado por tudo. Gratidão pelo seu profissionalismo, pelas suas informações e forma de passar sempre tão precisa, tá? É isso aí. Gratidão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima, gente. Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus.